O que Jesus ensinou sobre o poder do pensamento na vida moderna. Tudo o que você vive hoje começou, silenciosamente, dentro de você. Antes das decisões que tomou, antes das palavras que disse, antes dos caminhos que escolheu, houve um pensamento. Alguns pensamentos passaram rápido, outros criaram raízes. E são justamente esses pensamentos persistentes que moldam sua forma de sentir, agir, acreditar e até orar. Talvez você esteja vivendo dias em que a mente não descansa. Pensamentos acelerados, preocupações que não se calam, lembranças que retornam sem convite, ou talvez o oposto, uma mente cansada, desmotivada, que já não espera muito do amanhã. Seja qual for o seu estado interior, existe uma verdade que atravessa os séculos e permanece atual como nunca. A forma como você pensa define a forma como você vive. Jesus conhecia profundamente essa realidade. Muito antes da psicologia moderna falar sobre padrões mentais, Jesus já apontava para a mente como o campo onde a vida começa a ser construída ou destruída. Ele não tratava apenas comportamentos visíveis, ele ia direto à origem, ao coração, aquilo que ninguém vê, mas que sustenta tudo. Quando Jesus falava, ele não estava apenas ensinando moral ou religião. Ele estava revelando um caminho de libertação interior. Um caminho onde a paz não depende das circunstâncias, mas da maneira como o interior é governado. Quantas vezes você já tentou mudar situações externas sem perceber que o verdadeiro conflito estava dentro? Quantas vezes buscou respostas fora, quando o maior campo de batalha estava na sua própria mente? A vida moderna potencializou esse desafio. Nunca fomos tão estimulados a pensar, comparar, prever, controlar, e nunca estivemos tão cansados mentalmente. Jesus, porém, oferece um convite diferente. Um convite para descansar a mente sem desligar a consciência, para alinhar pensamentos sem negar a realidade, para viver com fé sem fugir da responsabilidade. Este vídeo é um chamado para quem sente que a mente se tornou pesada, para quem percebe que está vivendo mais reagindo aos pensamentos do que conduzindo-os. Aqui você vai descobrir o que Jesus ensinou sobre o poder do pensamento e como esses ensinamentos continuam vivos, práticos e profundamente transformadores. Não como teoria, mas como caminho. Não como discurso, mas como experiência. Jesus nunca tratou o pensamento como algo neutro. Ele sabia que aquilo que ocupa a mente constrói o altar interior onde o coração se inclina. Pensamentos não são apenas ideias, são sementes. E toda semente, cedo ou tarde, produz fruto. Alguns frutos trazem vida, paz e clareza. Outros produzem medo, confusão e desgaste espiritual. O que você tem permitido crescer dentro de você? Talvez você esteja buscando respostas para decisões importantes. Talvez esteja cansado de lutar contra a ansiedade. Talvez sinta que sua fé enfraqueceu, não por falta de amor a Deus, mas por excesso de ruído interior. A boa notícia é que Jesus não apenas identifica o problema, ele oferece o caminho da restauração. Um caminho onde a mente é renovada, o coração é reposicionado e a vida começa a fluir de dentro para fora. Antes de avançarmos, faça uma breve pausa interior. Onde quer que você esteja, repita em silêncio ou em voz baixa esta oração simples e sincera. Senhor Jesus, ensina-me a pensar como tu pensas. Guarda minha mente, acalma meu coração e conduz meus pensamentos para a verdade que liberta. Se permita caminhar comigo por essa jornada. Cada ensinamento que será revelado aqui não é para impressionar, mas para transformar. Não é para informar, mas para alinhar. Existe um descanso possível mesmo em meio ao caos. Existe clareza possível mesmo em tempos confusos. E tudo começa no lugar que Jesus sempre apontou como essencial, o interior. Quando tudo começa dentro, a batalha silenciosa que decide sua vida. Antes que qualquer mudança seja visível, algo já está em movimento dentro de você. Antes que uma escolha se torne atitude, antes que um erro se torne hábito, antes que um sonho se torne realidade ou frustração, uma batalha já foi travada
no silêncio da mente. Jesus nunca ignorou esse campo invisível. Pelo contrário, ele sempre começou por ali. Enquanto muitos se ocupavam apenas com o que era visto, Jesus apontava para aquilo que ninguém via, mas que governava tudo. Existe uma guerra silenciosa acontecendo todos os dias dentro do ser humano. Uma disputa constante entre pensamentos que geram vida e pensamentos que drenam esperança. Entre vozes que constroem fé e vozes que alimentam medo. A maioria das pessoas vive tentando consertar os efeitos dessa batalha sem nunca olhar para a origem. Jesus, porém, ensinava de forma clara que a raiz precede o fruto. Não há como colher paz se o interior está sendo semeado com inquietação. Não há como viver liberdade quando a mente permanece aprisionada. Quando Jesus afirma que do coração procedem os pensamentos que conduzem à vida, ele revela um princípio profundo e desconfortável. O problema nem sempre está nas circunstâncias. Muitas vezes está na forma como elas são interpretadas. Duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. A diferença não está no ambiente, mas no que acontece dentro. Jesus enxergava isso com precisão. Ele sabia que a mente não é um espaço neutro. É um território que precisa ser guardado. A vida moderna intensificou essa batalha. Nunca houve tanta informação, tantas opiniões, tantas comparações. A mente é constantemente puxada para o passado, que culpa, ou para o futuro, que assusta. Poucos conseguem permanecer presentes. Poucos conseguem silenciar o ruído interior. Jesus, ao contrário do que muitos pensam, não ensinava fuga da realidade. Ele ensinava governo interior. Ele mostrava que uma mente desgovernada pode transformar até bênçãos em fardos. Observe como Jesus lidava com as pessoas. Ele não começava dizendo, mude isso ou faça aquilo. Ele começava revelando onde o pensamento havia se desviado. Quando confrontava o medo, ele não atacava o comportamento, mas a crença por trás dele. Quando restaurava alguém, ele não apenas curava o corpo, mas reorganizava a forma como aquela pessoa se via, se entendia e se posicionava diante da vida. Isso porque Jesus sabia que uma mente curada sustenta uma vida transformada. Talvez você esteja vivendo conflitos que parecem externos, mas que, na verdade, nasceram dentro. Relações desgastadas, decisões confusas, fé enfraquecida, cansaço emocional. Tudo isso pode ser reflexo de pensamentos que se repetem sem serem questionados. Jesus nunca tratou pensamentos como algo inofensivo. Ele sabia que aquilo que se repete na mente se estabelece no coração, e o coração governa a vida. Existe um alerta implícito nos ensinamentos de Jesus. Se você não conduz seus pensamentos, alguém ou algo conduzirá por você. A mente que não é guiada pela verdade acaba sendo moldada pelo medo, pela culpa ou pela comparação. Jesus não apenas alertava sobre isso. Ele oferecia um caminho diferente, um caminho onde o interior é fortalecido para que o exterior não domine. Essa batalha silenciosa não é vencida com força de vontade apenas. Ela é vencida com consciência, vigilância e alinhamento espiritual. Jesus ensinava que vigiar não é apenas observar o mundo externo, mas cuidar do que entra, permanece e cresce dentro de você. Cada pensamento acolhido é uma semente plantada, e nenhuma semente fica sem produzir algo. Talvez, ao ouvir isso, você perceba que tem travado lutas que não são visíveis para ninguém. Sorrisos por fora, exaustão por dentro, fé nos lábios, confusão na mente. Jesus vê esse lugar. E mais do que isso, ele chama você a reorganizá-lo. Não com culpa, mas com verdade. Não com medo, mas com luz. No meio dessa reflexão, faça mais uma breve pausa interior e repita com sinceridade esta oração simples. Jesus, ajuda-me a discernir o que tenho permitido habitar na minha mente. Ensina-me a guardar meu interior para que minha vida produza bons frutos. Tudo começa dentro. Ignorar isso é continuar lutando contra as sombras. Reconhecer isso é dar o primeiro passo para a transformação que Jesus sempre ensinou. E à medida que você compreende essa batalha silenciosa,
algo começa a se reorganizar. Porque a consciência abre espaço para a mudança, e a verdade, quando acolhida, sempre conduz à liberdade. O que Jesus viu que ninguém via, o pensamento como raiz do bem e do mal. Jesus enxergava além da superfície. Enquanto muitos avaliavam pessoas por atitudes, ele observava a origem. Enquanto o mundo julgava comportamentos, Jesus discernia pensamentos. Essa é uma das verdades mais desconcertantes dos seus ensinamentos. O bem e o mal não começam nas ações visíveis, mas no território invisível da mente e do coração. É ali que tudo nasce. É ali que tudo se desvia ou se alinha. Quando Jesus ensinava, ele não estava interessado em produzir pessoas apenas moralmente corretas. Ele buscava homens e mulheres interiormente íntegros. Por isso, tantas vezes ele confrontou a lógica religiosa da época. Pessoas que pareciam justas por fora, mas carregavam pensamentos distorcidos por dentro. Jesus foi direto ao ponto quando afirmou que o problema não era apenas o que contaminava externamente, mas aquilo que era alimentado internamente. Ele revelou que pensamentos não são neutros. Eles carregam direção, intenção e consequência. Ao dizer que do coração procedem os pensamentos que conduzem à vida, Jesus desmonta uma das maiores ilusões humanas, a de que pensamentos não importam tanto assim. Importam profundamente. Um pensamento repetido se torna crença, uma crença sustentada se torna identidade. E a identidade molda decisões, relações e destinos. Jesus via essa cadeia com clareza absoluta. Por isso, ele não tratava o pensamento como algo secundário, mas como raiz. Na prática, isso muda tudo. Muitas pessoas tentam vencer o mal, lutando apenas contra comportamentos, vícios ou hábitos. Jesus propõe algo mais profundo. Ele ensina que, enquanto a raiz não for tocada, o fruto continuará surgindo. Cortar galhos sem tratar a raiz é um esforço cansativo e frustrante. Por isso, tantos tentam mudar e não conseguem permanecer. Porque a mente continua produzindo aquilo que o coração acolheu como verdade. Jesus demonstrou isso em seus encontros. Quando se aproximava de alguém marcado pelo erro, ele não começava pela condenação. Ele começava revelando uma nova forma de pensar, uma nova leitura da própria vida, uma nova perspectiva sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o futuro. Era assim que a transformação acontecia, de dentro para fora. O pensamento era reorganizado e o comportamento seguia naturalmente. Existe uma sutileza poderosa aqui. Jesus não negava a existência do mal, nem minimizava o pecado. Ele apenas mostrava que o mal se fortalece quando encontra terreno fértil na mente. Pensamentos de ressentimento, orgulho, medo ou culpa, quando não confrontados, se tornam portas abertas. Não porque a pessoa seja má, mas porque deixou de vigiar o interior. Jesus chamava isso de cegueira interior, uma condição em que a pessoa não percebe que já está sendo guiada por pensamentos que não produzem vida. Na vida moderna, isso se manifesta de forma intensa. Pensamentos automáticos, julgamentos constantes, comparações silenciosas, expectativas irreais. Tudo isso vai moldando o coração sem que a pessoa perceba. Jesus, se estivesse caminhando hoje entre nós, como naquela época, não começaria apontando apenas excessos externos. Ele falaria diretamente à mente cansada, confusa e fragmentada. Ele diria, com a mesma autoridade de sempre, que a raiz precisa ser tratada. Tratar a raiz não significa reprimir pensamentos, mas discerni-los. Jesus nunca ensinou repressão. Ele ensinou verdade. Pensamentos precisam ser trazidos à luz, precisam ser confrontados com aquilo que é eterno, não com aquilo que é passageiro. Quando um pensamento não é questionado, ele se impõe como verdade. E uma mentira repetida na mente se torna uma prisão confortável, porém limitante. Jesus via o ser humano com compaixão, porque ele sabia que muitos estavam presos sem perceber. Presos a narrativas internas que não vieram de Deus. Presos a interpretações distorcidas da própria história. Presos a medos que nunca foram realmente examinados. Por isso,
ele ensinava com paciência. Ele chamava ao arrependimento, que no sentido profundo significa mudança de mente, uma nova forma de pensar, uma nova direção interior. Quando você compreende que o pensamento é raiz, algo muda na forma como você lida consigo mesmo. Você deixa de apenas reagir e começa a discernir. Você percebe que nem todo pensamento merece abrigo, nem toda ideia precisa ser aceita. Jesus nunca disse que você é tudo o que pensa, mas ele deixou claro que você se torna aquilo que permite permanecer e crescer dentro de você. Essa percepção é libertadora. Ela devolve responsabilidade sem gerar culpa. Ela revela que há um espaço de escolha interior que muitos ignoram. E é exatamente nesse espaço que Jesus sempre atuou. Não para acusar, mas para libertar. Não para esmagar, mas para curar. Quando a raiz é tocada, o fruto muda. Quando o pensamento é alinhado, a vida encontra novo rumo. E ao entender isso, você começa a perceber que Jesus não estava apenas ensinando religião. Ele estava ensinando vida. Uma vida que começa no interior e se manifesta no exterior. Uma vida que não é guiada pelo impulso, mas pela verdade. E à medida que essa verdade se aprofunda, algo se prepara para ser revelado. Porque existe um inimigo silencioso que atua exatamente nesse campo da mente. E Jesus também falou sobre ele. A mente dispersa e o coração dividido. O perigo espiritual da ansiedade. A ansiedade não surge de repente. Ela se infiltra aos poucos, ocupando espaços que antes eram habitados pela confiança. Jesus tratou desse tema com uma profundidade que atravessa os séculos, porque ele sabia que a ansiedade não é apenas um estado emocional, mas um sintoma espiritual de uma mente fragmentada. Quando os pensamentos se espalham em muitas direções, o coração perde o centro. E um coração sem centro vive cansado, mesmo quando o corpo descansa. Jesus observava as multidões e percebia algo que muitos ignoravam. Pessoas vivendo o presente com a mente aprisionada no amanhã. Pessoas tentando prever, controlar e antecipar tudo, como se a vida dependesse exclusivamente do esforço mental. Foi nesse contexto que ele ensinou sobre a preocupação excessiva, mostrando que a ansiedade nasce quando o pensamento se desconecta da confiança. Não é a responsabilidade que gera ansiedade, é a tentativa de carregar sozinho aquilo que nunca foi feito para ser sustentado pela mente humana. Quando Jesus fala sobre não se inquietar com o dia de amanhã, ele não está incentivando irresponsabilidade. Ele está revelando um limite. A mente humana foi criada para pensar, mas não para governar sozinha o futuro. Quando ela tenta assumir esse papel, entra em colapso. A ansiedade é, muitas vezes, o resultado de pensamentos que ultrapassaram o lugar saudável e invadiram um território que pertence à fé. O coração dividido é aquele que ora, mas não descansa, que acredita, mas não confia plenamente, que deseja paz, mas alimenta pensamentos de escassez, medo e antecipação negativa. Jesus enxergava isso com clareza. Ele sabia que uma mente ansiosa não consegue perceber a presença de Deus no agora. Ela está sempre em outro tempo, em outro cenário, em outro medo. Na prática, a ansiedade se manifesta como excesso de pensamentos. Pensar demais no que pode dar errado. Pensar demais no que falta. Pensar demais no que os outros pensam. Esse excesso não traz soluções, apenas desgaste. Jesus não combatia a ansiedade com técnicas, mas com reposicionamento interior. Ele conduzia as pessoas de volta ao essencial, ao presente, à confiança diária, ao entendimento de que Deus não governa a vida em parcelas, mas em plenitude. Existe algo profundamente espiritual no descanso que Jesus propõe. Ele não oferece uma vida sem desafios, mas uma mente que não se fragmenta diante deles. Ele ensina que quando o pensamento se ancora na confiança, o coração se unifica. E um coração unificado suporta tempestades sem se perder. A ansiedade, por outro lado, divide. Divide a atenção, divide a energia, divide a fé. Muitos vivem cansados não porque trabalham demais, mas porque pensam demais sem direção. Pensamentos sem alinhamento espiritual se tornam pesos invisíveis.
Jesus via pessoas sobrecarregadas por fardos que nunca foram colocados por Deus. Expectativas irreais, comparações silenciosas, medos herdados. Ele não condenava essas pessoas. Ele as chamava para perto, e ao chamá-las oferecia alívio interior. Esse alívio começa quando a mente aprende a soltar o controle, quando o pensamento deixa de tentar dominar o futuro e passa a confiar no cuidado presente de Deus. Jesus ensinou que cada dia carrega sua própria medida. Quando a mente tenta viver muitos dias ao mesmo tempo, ela se quebra. A ansiedade é, muitas vezes, a tentativa de viver antecipadamente dores que talvez nunca aconteçam. Se em algum momento você percebe que sua mente está constantemente inquieta, isso não é um sinal de fraqueza espiritual. É um convite ao reposicionamento. Jesus não chama pessoas perfeitas. Ele chama pessoas cansadas. E o descanso que ele oferece não é ausência de pensamentos, mas pensamentos alinhados com a verdade. Neste ponto da nossa caminhada, faça uma breve pausa interior e repita com sinceridade esta oração curta, permitindo que ela ecoe dentro de você. Jesus, ensina-me a confiar no cuidado de Deus hoje. Silencia meus pensamentos excessivos e unifica meu coração na tua paz. Antes de seguirmos adiante, quero te convidar a dar um passo simples, mas profundamente espiritual. Se essa palavra falou ao seu coração e revelou algo sobre sua mente e sua ansiedade, escreva nos comentários esta frase, como um posicionamento interior e um ato de fé consciente. Eu escolho confiar e descansar em Deus. Ao escrever isso, você não apenas interage com o vídeo, você declara algo sobre o que governa sua mente a partir de agora. Você se une a uma comunidade que escolhe a confiança no lugar do medo, a fé no lugar da inquietação. E à medida que esse alinhamento acontece, algo ainda mais profundo começa a ser revelado. Porque a forma como você pensa sobre si mesmo pode ser tanto uma prisão quanto um caminho de libertação. E Jesus também falou sobre isso. Pensar errado sobre si mesmo, quando a identidade se torna uma prisão. Uma das prisões mais silenciosas que existem não é construída por muros, mas por pensamentos. Jesus encontrou muitas pessoas presas sem correntes, limitadas não pelo que viviam, mas pelo que acreditavam ser. Pensamentos distorcidos sobre a própria identidade têm o poder de manter alguém no chão, mesmo quando o caminho da liberdade já está aberto. Jesus sabia disso. Por isso, antes de mudar destinos, ele restaurava identidades. Observe como Jesus se aproximava daqueles que a sociedade havia rotulado, pessoas vistas como indignas, fracassadas ou irrecuperáveis. O que mantinha essas pessoas paralisadas não era apenas a condição externa, mas a narrativa interna que haviam aceitado como verdade. Pensamentos como, eu não sou suficiente, eu não mereço, minha história me define. Jesus confrontava esses pensamentos não com discursos longos, mas com presença, verdade e olhar restaurador. Quando Jesus chamava alguém pelo nome, ele estava fazendo mais do que um gesto de proximidade. Ele estava reposicionando aquela pessoa na própria história. Ele via além do erro, além do passado, além do rótulo. Enquanto muitos enxergavam apenas o que a pessoa havia feito, Jesus enxergava quem ela poderia se tornar. Esse olhar tinha poder transformador porque tocava diretamente a forma como a pessoa pensava sobre si mesma. A identidade distorcida funciona como um filtro. Tudo passa por ela. Se alguém acredita que não é digno, interpreta oportunidades como ameaças. Se acredita que sempre vai falhar, enxerga desafios como confirmações desse medo. Jesus sabia que pensamentos sobre identidade moldam escolhas, e escolhas repetidas constroem destinos. Por isso, ele não permitia que as pessoas permanecessem presas a versões reduzidas de si mesmas. Na vida moderna, esse conflito continua intenso. Muitos carregam pensamentos de inadequação, comparação e culpa. A mente se acostuma a repetir histórias internas que não vieram de Deus. Jesus não reforçava essas narrativas. Ele as quebrava. Ele chamava pescadores de homens comuns para serem instrumentos de transformação. Ele chamava pessoas feridas para serem testemunhas vivas de restauração.
Ele mostrava na prática que identidade não é o que o passado impôs, mas o que Deus revela. Existe algo profundamente libertador quando alguém percebe que não é obrigado a concordar com todo pensamento que surge sobre si mesmo. Jesus ensinou isso de forma viva. Ele mostrava que a verdade liberta justamente porque confronta mentiras que foram normalizadas ao longo do tempo. Pensar errado sobre si mesmo é uma forma de permanecer em cativeiro mesmo quando a porta já foi aberta. Jesus também revelava que identidade não se constrói a partir do erro, mas do propósito. Quando alguém se enxerga apenas pelo que fez de errado, perde a capacidade de ver o que pode fazer de certo. O pensamento se estreita, a fé enfraquece, a esperança se apaga. Jesus invertia essa lógica. Ele começava pelo chamado, não pela falha. Ele falava do que ainda seria construído, não apenas do que já havia sido perdido. Esse ensino é um convite direto para o interior. Que pensamentos você tem alimentado sobre quem você é? Quais rótulos você aceitou sem questionar? Jesus não pergunta isso para acusar, mas para libertar. Porque enquanto alguém acredita que não pode mudar, não muda. Mas quando a mente se abre para uma nova verdade, o coração encontra espaço para se levantar. Nesse ponto, faça uma pausa consciente e permita que essa oração simples seja feita com verdade interior. Jesus, mostra-me quem eu sou à luz da tua verdade. Liberta minha mente de pensamentos que me diminuem e reposiciona meu coração no teu propósito. Quando a identidade é restaurada, algo muda profundamente. A forma de pensar se alinha. As escolhas ganham clareza. A fé se fortalece. Jesus nunca separou identidade de pensamento. Ele sabia que quem pensa de forma distorcida sobre si mesmo vive aquém do que foi chamado para viver. E quando essa prisão começa a se romper, um novo olhar se forma. Um olhar capaz de enxergar além do visível, além do imediato, além do óbvio. É exatamente esse olhar que Jesus ensinava a desenvolver. O olhar que transforma, como Jesus treinava a mente para enxergar o invisível. Jesus não ensinava apenas o que pensar. Ele ensinava como enxergar. O olhar para ele não era apenas uma função dos olhos, mas uma expressão do interior. Duas pessoas podem olhar para a mesma cena e ver realidades completamente diferentes. Jesus sabia que a forma como alguém enxerga determina a forma como essa pessoa vive. Por isso, ele treinava a mente para perceber o invisível, para interpretar a vida a partir de uma perspectiva mais profunda do que a lógica imediata permite. Quando Jesus falava do reino de Deus, muitos não entendiam porque esperavam algo externo, visível, imediato. Mas Jesus revelava que o reino começa dentro, na forma como a realidade é interpretada. Ele ensinava que existe mais acontecendo do que os olhos conseguem captar. Essa mudança de olhar não era fuga da realidade, era aprofundamento. Quem aprende a enxergar como Jesus ensinava, passa a ver propósito onde antes só havia caos. Jesus constantemente convidava as pessoas a olharem novamente. Olhar para o campo e perceber provisão. Olhar para a semente pequena e perceber futuro. Olhar para a dor presente e perceber possibilidade de redenção. Ele treinava a mente para não se fixar apenas no que falta, no que dói ou no que ameaça. Não porque isso não exista, mas porque isso não é tudo. O pensamento que se fixa apenas no visível se limita. O pensamento que aprende a enxergar o invisível se expande. Esse treinamento do olhar exige silêncio interior. Uma mente barulhenta não consegue perceber o que é sutil. Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos antes de agir. Não era apenas descanso físico, era alinhamento interior. Ele mostrava, com o próprio exemplo, que decisões claras nascem de uma mente que aprendeu a enxergar além do imediato. Quem vive apenas reagindo ao visível se torna refém das circunstâncias. Quem aprende a enxergar como Jesus ensinou, começa a agir com discernimento. Na vida moderna, o olhar é constantemente sequestrado. Telas, notícias, comparações, urgências artificiais. Tudo chama a atenção, tudo exige reação.
Nesse cenário, a mente perde profundidade. Jesus propõe o oposto. Ele chama para um olhar contemplativo, atento, enraizado na fé. Um olhar que não nega a dificuldade, mas não se submete a ela. Um olhar que reconhece a tempestade, mas também percebe a presença de Deus no barco. Quando Jesus dizia que a fé move montanhas, ele não estava falando apenas de milagres externos. Ele estava ensinando sobre percepção. Montanhas se tornam intransponíveis quando a mente só enxerga o tamanho do obstáculo. Mas quando o olhar é treinado para enxergar a atuação de Deus, a mesma montanha passa a ser vista como parte do caminho, não como o fim dele. Esse tipo de pensamento transforma a experiência da vida. Aprender a enxergar o invisível é aprender a interpretar a realidade com esperança ativa. Não é otimismo ingênuo, é confiança fundamentada. Jesus nunca prometeu ausência de dor, mas ensinou presença de sentido. E sentido muda tudo. Uma mente que encontra sentido suporta processos. Um coração que enxerga propósito atravessa desertos sem se perder. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece estagnado. Nada muda externamente e a mente começa a se cansar. Jesus ensinaria você a olhar novamente, não para negar o que está difícil, mas para perceber o que está sendo construído silenciosamente. Porque enquanto você enxerga apenas o atraso, Deus pode estar trabalhando na base. Enquanto você vê apenas espera, Jesus enxerga preparação. Esse olhar não nasce automaticamente. Ele é cultivado. Jesus cultivava esse olhar por meio da verdade, da presença e da confiança. Ele ensinava que quem aprende a enxergar com o coração passa a viver com mais firmeza, menos medo e mais clareza. E quando o olhar muda, algo ainda mais profundo acontece. O pensamento deixa de ser apenas crença e passa a se tornar fé viva. Não como ideia abstrata, mas como força interior que move decisões. Quando o pensamento se torna fé viva e não apenas crença, existe uma diferença profunda entre acreditar e viver pela fé. Jesus deixou isso claro não com discursos teóricos, mas com encontros reais, decisões concretas e movimentos interiores. A crença pode permanecer apenas no campo das ideias. A fé viva, porém, começa quando o pensamento deixa de ser passivo e passa a orientar escolhas, atitudes e posturas diante da vida. Jesus não elogiava apenas quem acreditava. Ele destacava quem confiava a ponto de agir. Em muitos momentos, Jesus dizia que a fé havia salvado alguém. Não porque a pessoa tivesse apenas concordado com uma verdade, mas porque havia pensado, sentido e agido a partir dela. A fé viva nasce quando o pensamento se alinha à verdade de Deus, mesmo antes das circunstâncias mudarem. É nesse ponto que o interior começa a sustentar o exterior. A mente deixa de ser um espaço de dúvida constante e se torna um lugar de direção. Jesus observava algo que muitos ignoravam. Pessoas que conheciam as Escrituras, mas permaneciam paralisadas. Pessoas que sabiam o que era certo, mas não conseguiam dar passos. O problema não era falta de informação, mas excesso de pensamentos desconectados da confiança. A fé viva surge quando o pensamento deixa de negociar com o medo e passa a concordar com a promessa. Não como negação da realidade, mas como escolha consciente de onde colocar o peso da esperança. Quando Jesus dizia a alguém levanta-te e anda, ele estava convidando aquela pessoa a pensar de forma diferente, antes mesmo de se mover fisicamente. O pensamento precisava se alinhar ao chamado. A fé começava ali, no interior. Quantas vezes o milagre não acontecia, porque a mente ainda estava presa ao diagnóstico, ao histórico, à lógica limitada do possível humano. Jesus não ignorava esses fatores, mas mostrava que eles não eram o ponto final. Na vida moderna, muitas pessoas vivem com crenças corretas, mas pensamentos desalinhados. Acreditam em Deus, mas pensam constantemente a partir do medo. Confiam na providência, mas planejam como se estivessem sozinhas. Oram, mas mantêm a mente presa a cenários negativos. A fé viva começa quando o pensamento passa a cooperar com aquilo que a boca declara.
Jesus sempre chamou isso de integridade interior, quando mente, coração e ação caminham na mesma direção. Esse alinhamento não acontece de uma vez. Ele é construído diariamente. Jesus ensinava que a fé cresce quando é exercitada. Cada vez que alguém escolhe confiar em vez de ceder ao medo, algo se fortalece por dentro. Cada vez que alguém pensa a partir da promessa, em vez da escassez, a fé deixa de ser apenas crença e se torna prática. O pensamento se torna um aliado da esperança, não um sabotador silencioso. Jesus também ensinava que a fé viva não elimina dúvidas automaticamente, mas ela decide não ser governada por elas. O pensamento pode até ser visitado pela incerteza, mas não permite que ela se instale como autoridade. A fé viva escolhe a quem dar a palavra final. E essa escolha acontece no interior, muitas vezes longe dos olhos de qualquer pessoa. Quando o pensamento se torna fé viva, a forma de enfrentar desafios muda. A pessoa deixa de perguntar apenas o que pode dar errado e passa a perguntar o que Deus pode estar construindo aqui. Essa mudança parece sutil, mas transforma tudo. O coração se fortalece, a mente se acalma, a ação ganha direção. Jesus sabia que esse tipo de fé não nasce do acaso, mas de uma mente treinada para concordar com a verdade. Talvez você perceba que tem fé, mas sente dificuldade em vivê-la plenamente. Isso não é condenação, é convite. Jesus nunca exigiu perfeição imediata. Ele convidava para o caminho. Um caminho onde o pensamento aprende, aos poucos, a caminhar junto com a confiança. Onde a mente deixa de ser apenas um espaço de análise e se torna um lugar de entrega consciente. E quando esse alinhamento começa a acontecer, algo se prepara para se fechar de forma poderosa. Porque Jesus não ensinou sobre o pensamento apenas para melhorar a vida. Ele ensinou para conduzir à vida plena. Existe um convite final, uma decisão interior que sela tudo o que foi revelado. É para esse lugar que agora caminhamos. O pensamento que conduz à vida. O convite final de Jesus para a transformação interior. Jesus nunca encerrou seus ensinamentos deixando as pessoas apenas refletindo. Ele sempre conduziu a uma decisão interior. Porque pensar diferente não é um exercício intelectual, é um reposicionamento espiritual. Tudo o que foi revelado até aqui converge para esse ponto essencial. O pensamento não é apenas um reflexo da vida. Ele é um condutor. Ele aponta a direção. Ele sustenta o caminho. E Jesus deixou claro que existe uma forma de pensar que conduza à vida e outra que conduz ao desgaste interior. Quando Jesus falava sobre vida em abundância, ele não estava se referindo apenas a circunstâncias favoráveis. Ele estava falando de um estado interior, uma mente em paz, um coração alinhado, uma fé que não se rompe diante das pressões do mundo. Esse tipo de vida começa quando o pensamento deixa de ser governado pelo medo, pela culpa ou pela ansiedade e passa a ser conduzido pela verdade. Não uma verdade abstrata, mas uma verdade vivida, respirada e aplicada no cotidiano. Jesus ensinou que pensamentos alinhados com Deus produzem frutos consistentes, paz que permanece, coragem para decidir, clareza para escolher, perseverança para atravessar processos sem se perder. Quando o pensamento se alinha, o coração encontra descanso mesmo em meio à luta. A vida continua exigente, mas o interior deixa de ser um campo de batalha constante. Isso não acontece porque os problemas desaparecem, mas porque a mente aprende a não ser dominada por eles. Talvez ao longo deste caminho você tenha identificado padrões mentais que precisam ser entregues, pensamentos que se repetem há anos, narrativas internas que nunca foram questionadas, medos que se tornaram companheiros silenciosos. Jesus não expõe essas coisas para envergonhar, mas para curar. Ele chama cada pessoa a uma transformação que começa dentro e se manifesta fora. Uma transformação que não depende de esforço excessivo, mas de alinhamento sincero. O convite de Jesus é simples e profundo. Vigiar a mente, guardar o coração.
escolher diariamente quais pensamentos terão autoridade sobre sua vida. Isso não significa negar emoções, mas discerni-las. Não significa eliminar desafios, mas enfrentá-los com outra consciência. A mente que aprende a caminhar com Jesus se torna um lugar de paz em meio ao caos. Neste momento, faça mais uma pausa interior. Permita que essa oração curta seja feita com intenção, como um compromisso silencioso entre você e Deus. Jesus, entrego meus pensamentos em tuas mãos. Conduz minha mente pela tua verdade e guia minha vida pelo teu caminho. Se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, permita que ela continue ecoando além deste vídeo. Curta este conteúdo como um gesto de concordância interior. Compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo uma batalha silenciosa na mente e precise dessa palavra. E se você deseja continuar caminhando por ensinamentos que fortalecem a fé, renovam a mente e conduzem à vida plena, inscreva-se no canal. Aqui, seguimos juntos, aprendendo a viver não apenas com informação, mas com transformação. Jesus nunca prometeu um caminho sem desafios. Ele prometeu presença, direção e vida. E essa vida começa no lugar que ele sempre ensinou a cuidar primeiro: dentro.